Lá, mais uma live no caminho do autoconhecimento. Hoje a gente vai estar falando do tipo 2 no Enneagrama. Deixa eu chamar minha amiga e parceira Cláudia. Deixa eu ver se ela já entra aqui. Isso. Oi, Delicinha, tudo bom? Deixa eu ajustar minha câmera. Tudo bem? Sim. Tudo bom? Tudo certo, tudo certinho. Bora falar do tipo Resolveu muito certo. 2? Vamos. Assim, só para quem está chegando aqui com a gente, né? A gente está nessa empreitada de autoconhecimento, de compartilhar com a galera um pouquinho do que a gente aprendeu aí nesses anos, né, Clau? E compartilhar realmente algumas ferramentas que nos ajudaram muito, e uma delas, sem dúvida, é o Enneagrama. Semana passada nós falamos do tipo 1 do Enneagrama, né? E hoje a gente vai falar do tipo 2. Tipo 2 que, quando eu fiz a chamada da nossa live, eu usei, ainda seguindo a família real, porque semana passada eu usei o exemplo da Rainha Elizabeth como tipo 1, e aí eu resolvi usar o exemplo da Lady Di como tipo 2, né? E por quê? O 2, depois você vai falar mais, né? Vai destrinchar as características, os comportamentos do tipo 2, mas a Lady Di claramente era uma tipo 2, né? Um coração muito grande, uma amorosidade muito grande, mas tipo 2, quando ele se sente desprestigiado, quando ele se sente posto de lado, ele, né, faz o que ela fez de verdade, né? O casamento estava lá naquela loucura, já tinha ido por água abaixo, e aí ela não se conteve, foi, chamou todo mundo para uma boa entrevista e jogou tudo no ventilador, né? E isso é um tipo 2. Por quê? Porque tipo 2 é da tríade da emoção, né? Eles são da tríade do coração. Eles acreditam muito nessa coisa do grande amor. Lady Di era muito isso, né? Ela era muito menina, ela casa realmente acreditando que ela estava em meio a um grande conto de fadas. E depois ela viu que o príncipe definitivamente virou sapo. Então, foi difícil para ela. E ao contrário da rainha, né, da rainha Elizabeth, que independente das questões de traição do marido, como uma boa tipo 1, a rainha, o que tem que ser feito é o que tem que ser feito. E ela arrastou e ela levou aquele casamento até o final, até a morte de ambos. Diferente do tipo 2, da Lady Di, que assim, ela sempre sonhando com aquele grande amor. E quando ela não consegue aquele grande amor, ela não dá conta de continuar no casamento pro forma para inglês ver, né? Ela joga coisa. Fala um pouquinho agora pra gente, Cláudia, das características desse tipo 2. Esse tipo 2, como a Lady Di, é uma presteza, né? O P da presteza, ou seja, ele tem um doador, ele doa essa energia, ele é uma pessoa carismática, mas não um carismático só daqui para fora, é um carismático de carinho, é aquele que abraça, que dá aquele abraço de amor, de muito carinho, doa toda energia, doa o que precisar. É aquela pessoa que está lá num curso, você pensa num café, ela fala, você quer um cafezinho? Eu trago também um biscoito, eu quero também te dar outras coisas, você quer água? É a pessoa que vai ler o seu pensamento, vai ver a forma com que você age e já vai adivinhar aquilo que você precisa, né? Então, o tipo 2 ele tem essa virtude, como a Lady Di tinha, é uma tendência, né, a ser afetuosa. Até no olhar dela, a gente via tudo isso, via como ela se doava para o casamento no início, como ela estava feliz com aquele amor romântico. Então, todas essas características de doação, de
amorosidade, eu vivo para o outro. É uma tendência do tipo 2, né? E essa tendência toda, ela também tem um lado obscuro disso, né? Um lado que não caracteriza, né? Que é a luz e sombra, né? Aí a Shirley pode falar um pouquinho disso pra gente. É o orgulho, né? Quando a gente pega esse tipo 2 que é tão carinhoso, que está sempre muito se perdendo no outro, né? Assim, ele vive, ele vai para a vida buscando, todos nós, de alguma maneira, está buscando amor, né? Está buscando atenção. O 2 aprende que para ele receber esse amor, ele tem que estar à disposição, ele tem que ser o prestativo. Né? E ele está o tempo todo, e ele tem uma habilidade para ler as pessoas, como você falou, né, Cláudia? Se você chegar meio borocochô, por mais que você tente disfarçar, ele vai chegar para você e falar, mas você está com algum problema, eu estou percebendo que você não está bem. E é uma habilidade mesmo, né? De ler o outro, de ouvir o outro, de empatia. É muito comum o tipo 2 no final do dia, ele ajudou todo mundo no departamento, a mesa dele está cheia de coisa e o dele ele deixou, porque a prioridade dele é servir. A gente chama muito 2 de eminência parda. Ele não precisa do pódio como o tipo 3, por exemplo, que a gente vai estar falando semana que vem. Aquelas grandes secretárias que estão sempre por trás daqueles grandes executivos, sabe? Tipo 2. Elas dão a vida para aquele homem. Elas estão ali na retaguarda, mas fazendo de tudo para que ele brilhe. Elas não têm essa necessidade de brilhar. São tipos que... O tipo 2 tem uma tendência muito forte a se preocupar com a imagem. Isso é verdade. Lembra da Lady Di? Sempre linda, sempre arrumada. Ela ditou moda, né? Nossa. O tipo 2, dificilmente você vai encontrar um tipo 2 de qualquer jeito na rua. Ele se arruma. Ele se ajeita, tem uma coisa, as mulheres, muito, tipo 2 tem uma coisa muito da sensualidade também. Mas toda luz tem sombra, né? Todo tipo também tem. A sombra do 2 é o orgulho. Mas por que o orgulho? É um orgulho assim, eu ajudo todo mundo, mas eu não preciso. Todo tipo 2 tem muita dificuldade de pedir ajuda. Tem muita dificuldade de se colocar vulnerável, né? Não, eu dou conta. Não, eu não preciso. Sabe, tá o tempo todo ajudando todo mundo, mas muita dificuldade mesmo de pedir ajuda. E assim, como ele está sempre muito no outro também, às vezes, né, no consultório, né, Clau, a gente atende pessoas do tipo 2, quando você vira para ela e fala assim, o que você gosta de fazer? O que te dá prazer? Quando a pessoa está muito perdida dentro da personalidade, ela não sabe dizer pra gente. Ela vem com uma coisa assim, eu gosto de levar minha filha não sei aonde, eu gosto de fazer não sei o que com meu marido. Tem sempre um outro, um servir a alguém. O 2 tem que voltar para si, né? Tem que olhar para as suas dores, para as suas questões, para os seus desejos. Ele se perde um pouco nisso, né? E precisa aprender que, assim, todos nós, eventualmente, precisamos pedir ajuda. Quem está do nosso lado não vai adivinhar, às vezes, que a gente está precisando. Né? Às vezes, para algumas pessoas, você tem que desenhar, você tem que chegar e falar, eu estou cansada, eu estou precisando. E o 2 tem uma tendência, por conta dessa história do orgulho, né? De não se permitir a ser ajudado. E aí, no contraponto, ele vai às vezes se sentindo muito ressentido, porque, nossa, eu fiz tudo para todo mundo e as pessoas não estão percebendo que de repente eu preciso. Mas às vezes, assim, é necessário falar, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta. Né, Cláudia? E ele tem essa tendência mesmo, né? Eu é que tenho que adivinhar, eu é que tenho que servir, não receber. Eu tenho dificuldade em receber. O tipo 2 tem muito essa dificuldade. E isso vem exatamente em como lidar com esse orgulho todo, né? Não é um orgulho de eu sou orgulhosa só. Não, é um orgulho de eu tenho que servir, eu não posso receber. E com isso, você tem a fórmula mágica, né? Como que é o equilíbrio desse tipo 2? É ele ser humilde nesse ponto e dizer, não,
eu posso receber, eu posso. A lei da troca, do equilíbrio. Eu preciso ter essa humildade em reconhecer que eu preciso também receber, né? E também a humildade de ser um pouco altruísta, como... Ah, esqueci o nome. Demontuto, né? Desmontuto, né? Desmond Tutu. Ele era um tipo 2 altruísta. E quanta coisa ele fez e também aceitou ajuda para um projeto lindo, né? Para uma forma de se doar diferente. Porque se ele não tivesse a ajuda de outras pessoas, ele não teria conquistado tudo que ele conquistou, né? E aquela forma todo lindo, aquela forma doce de falar, a forma com que ele cumprimentava as pessoas, a doçura nas palavras. Isso é um tipo 2 clássico, muito clássico. E assim, né, Cláudia? E tem um lado... Teve um dia num curso, eu me diverti muito com isso. Porque o 2, lembra, ele está, então, o tempo todo querendo te agradar, de toda forma possível. Mas, se ele não sentir que foi agradecido ou reconhecido como ele gostaria, ele vai para o outro extremo, que é a coisa do ressentimento. Eu me lembro que no curso, uma menina falou assim, nossa, agora eu descobri que a minha mãe é uma tipo 2. Eu falei, por quê? Ela falou, a minha mãe, ela costura tal, e ela faz pijaminhas, né? E todo ano no Natal eu ganhava um pijaminha feito pela minha mãe. E aí eu caí na bobagem de dizer para ela, mãe, para de fazer pijama para mim, porque, poxa, já deu, todo ano você me dá a mesma coisa. Pronto, acabou, nunca mais na vida ela ganhou pijama. Porque o 2 vai para esse lugar, né? Ele vai para esse... E, de novo, a gente está sempre falando aqui, depende do nível de consciência, tá? Não dá para comparar, né? Que nem o que você falou agora há pouco, daquele ser lindo lá da África do Sul. Mas, assim, um 2 que não se percebe, ele vai para isso. Ele faz. Mas se ele não recebeu agradecimento, uma outra cliente minha, muito fofa, ela levantava todo dia de manhã, fazia um café da manhã de hotel para o marido. Do suco ao petit four, sabe assim? Aquela mesa maravilhosa. E foram anos fazendo isso. E aí um dia, só porque ele criticou, sei lá, com a qualidade de um frio, ele fez alguma crítica, pronto, acabou, nunca mais teve cafezinho da manhã. Então, assim, eles têm que entender, eles têm uma coisa de fazer, mas eles precisam do reconhecimento. E isso é uma linha muito tênue, né? Porque eles podem ficar extremamente ressentidos. Então, assim, qual é a lição do tipo 2? Fazer com o coração, e assim, se vier a troca, ok, mas se não, trabalhar essa coisa do ressentimento, porque eles ficam, sim, muito ressentidos se eles não são agradecidos como eles acham que deveriam ser. E é diferente do ressentimento do tipo 1 que a gente falou na semana passada, que o tipo 1 é aquela coisa de ficar ali engasgado, né? Aquilo, porque não é o correto. É diferente. O do tipo 2 é o ressentimento do não reconhecimento, né? É o não reconhecer o esforço, a energia que eu estou colocando aqui. E com isso, esse ressentimento todo, ele pode causar a fibromialgia. Porque a fibromialgia, ela vem exatamente da forma de eu me esforço tanto, eu me dou para o outro, eu me dou o tempo todo para o outro, né? E não sou reconhecido. A falta de afeto. Mas não é que ela não recebe afeto, é o eu querer
entender e aceitar que eu estou recebendo o afeto. Então, é uma das doenças que podem ser causadas por esse excesso de doação de energia, de amor, né? Tem uma tipo 2 que é Dona Hermínia, lembra do Paulo Gustavo? Uhum. Ela é muito tipo 2. Total, Ela é verdade. a perfeita tipo 2, né? Ela fala assim, a fala, o cuidado e a carência dela, né, com os filhos. É uma tipo 2, assim, perfeita. Típica. É típica. Exagerada, mas é bem dois. É bem comédia, né? Mas é um exemplo. E também, por essa falta de humildade consigo mesma, né? Essa culpa, tão grande culpa, pode também ser que a pessoa tenha problemas no joelho, que é o não se curvar, né? Não ajoelhar para algo. E até mesmo para si mesma, porque essa falta de amor próprio pode causar muita coisa. Muita. Pode desencadear muitas doenças. Muitas. E eu, de novo, volto a dizer, na medicina chinesa, tudo tem que estar em equilíbrio. A falta de amor próprio, a falta desse equilíbrio todo, o excesso dessa doação não pode causar uma depressão? Porque é uma não aceitação daquilo que é. Então, o autoconhecimento é extremamente importante para que você se imponha, para que você saiba o seu valor. Então, todo tipo 2 pode enxergar a sua luz e sombra, pode também enxergar suas virtudes e a forma de reagir a tudo isso, né, Shirley? Você sabe que tem um livro do padre Domingos Cunha, que é enfim, um grande estudioso do Enneagrama, e uma das frases que ele coloca para o tipo 2 é assim: sinto-me quase obrigado a ajudar outras pessoas, mesmo sem elas pedirem. E é essa também uma coisa que o 2 precisa observar. Às vezes o não ajudar é ajudar. E ele não se contém, né? Assim, ele sai fazendo. E às vezes a gente tem que deixar a pessoa quebrar a cara para aprender. A verdade é essa, né? E Cada um ele no não seu se grau de contém. evolução, né? E ele não se contém. É uma coisa assim, é que nem essa frase fala muito bem disso. Sinto-me quase obrigado a ajudar. É uma compulsão. É por isso que é importante esse trabalho de autoconhecimento, né? Porque a gente começa a se perder, a gente se pegar nas nossas armadilhas. E cada um de nós, cada um, dependendo do nosso tipo, tem as suas armadilhas específicas. E a armadilha do 2 é isso. É estar no outro o tempo todo, esquecendo de si, esquecendo das necessidades. E uma coisa que me perguntaram outro dia, que eu não sei se eu falei na live passada, mas eu vou reforçar aqui, nós já chegamos nesta manifestação física com este tipo, mas algo na primeira infância starta, reforça. E no tipo 2 tem muito essa coisa do abandono. Sabe aquela criança que foi muito amada, se sentia muito amada e de repente, sei lá, os pais se divorciaram e o pai foi embora. Ou, sei lá, às vezes um deles morre, acontece, né? Assim, mas como é que a criança, naquela primeira infância, como é que ela recebe isso? Meu Deus, fui abandonada, eu tinha tanto amor e não tenho mais, eu preciso seguir pela vida à disposição e agradando todo mundo para que ninguém me abandone de novo. É um programa, né, que está rodando e assim, o tipo 2 tem que fazer um processo profundo mesmo de autoconhecimento para entender quando esse programa starta. Porque, no fundo, às vezes ele tá. Eu vejo tipo os 2 que às vezes estão exaustos, que não aguentam mais, mas estão ali, estão fazendo e estão fazendo. Por quê? Porque é esse programa rodando dizendo: se eu não fizer, eu vou ser abandonado, se eu não fizer, eu não vou ser amado. Né, Cláudia? E esse abandono paralisa. Porque cada vez mais você quer
não só agradar, como também você se perde no outro. Então, dentro de um relacionamento, a, tem um convívio ali, um convívio com os amigos, e de repente, quando começa a namorar, o foco, né? E aí cai nesse relacionamento e esquece de si, esquece da sua vida pessoal. E aí, como que funciona isso? Né? Tem uma Deixa eu ver. pergunta aí pra gente, vamos lá. Deixa eu ver. Acontece de ser um filho único, que tinha atenção em especial dos pais, mas recebe um irmãozinho? Sim, sim. Sim, Isso e é claro, vai com o papai e mãe? Claro que não. A criança acabou de chegar, bebezinho, é óbvio que a atenção vai para eles. Só que aí você starta o quê? Nossa, fui abandonada, eu recebia tanto amor desse meu pai e dessa minha mãe, e de repente chega esse intrusozinho que tira todo o amor que eu todo o amor que eu tinha, né, que eu recebia, que era só meu. E assim, nós não estamos aqui falando disso para culpar pai e mãe de forma alguma, tá? De novo, a gente já escolheu, antes de pisar aqui nessa terra, nessa manifestação, nessa reencarnação, nós escolhemos esse tipo, qual o perfil de personalidade que a gente vai ter. Qualquer coisa na primeira infância vai startar, e assim, uma criança de um outro tipo pode ver a chegada de um irmãozinho, pô, bacana, que legal, alguém para brincar comigo. Provavelmente um 7 vai ter essa. Adoraria ter tido. Provavelmente um 7 vai levar para esse lado, mas um 9, um 2, não. Provavelmente vai se sentir, poxa, eu tinha tanto amor só para mim e agora não tem mais. E assim, não é nem bênção nem castigo, são a personalidade que a gente escolheu que melhor ia colocar os desafios da nossa vida para a gente subir os degraus que a gente se colocou, né? Que a gente se propôs nessa manifestação. Eu mesma, como uma 9, confundem muito 9 com 2, tá? Porque os dois estão muito nos outros, né? Os dois têm uma tendência muito a estar o tempo todo se esquecendo de si e se colocando à disposição do outro. Mas um exemplo muito forte do 9, do 2 e da diferença é assim. Eu me lembro de um professor querido, Urani, falava o seguinte: você imagina uma velhinha tentando atravessar a rua. O 9 vai chegar super compadecido, vai falar: senhora quer ajuda? O 2 não, ele já vai chegar, pegar no braço e vamos que eu vou atravessar a rua com a senhora. E ele vai chegar do lado de lá, a senhorinha vai virar, mas eu não queria atravessar a rua. Porque ele chega pegando e vai fazendo e vamos, eu vou te ajudar. Sem às vezes perguntar se a pessoa quer aquilo mesmo, que é aquele tipo de auxílio e de ajuda. E o 2, ele tem que entender que ele precisa respeitar a vontade do outro. E às vezes, é o que você falou, também respeitar a vontade divina. Porque se o 2 pudesse agir, ele fala, não, agora você não pode morrer, não. Deixa para morrer daqui uma semana. Exatamente. É bem isso, né? Ele precisa estar no controle de tudo, ele precisa resolver tudo pelo outro. E não é bem assim, né? Às vezes é aquela coisa do eu quero, é um amor incondicional, né? Que eu costumo dizer que o amor incondicional ele tá ligado a pai, mãe, filhos, né? Mas esse amor incondicional não pode existir, por exemplo, entre um homem e uma mulher. Porque cada um tem sua vida. Se eu estou com o outro, é porque eu amo. Assim como eu permaneço em mim, porque ele me ama. O 2 já não vai perceber assim. O 2 vai, não, é um amor incondicional, eu amo você de todas as formas, eu vou mudar por sua causa, né? E aí acaba o relacionamento, porque como é que eu me apaixono por uma pessoa, ela se transforma em outra? Não dá, né? Então, Deixa eu ler aqui o comentário da Sônia.
Senti essa sensação quando o filho se tornou adulto e começou a namorar. Eu não conseguia respeitar as decisões dele, queria ter o controle de tudo, sofri muito. Estou melhor por conta da terapia. É isso. Porque, assim, a coisa, a síndrome do ninho vazio. Mães, tipo 2, tem essa tendência muito forte, né? Porque eu vivo para aquelas crias, só que eles batem asa e vão embora, e vão mesmo. E aí, assim, abre um buraco. E às vezes a gente não dá conta sozinho mesmo. Então, assim, precisa terapia? Precisa. Precisa resgatar o amor próprio, precisa resgatar os seus desejos, os seus sonhos. Porque eu estou o tempo todo no sonho, no desejo do outro, né? Então, quando é filho, aí que 2 tem uma tendência. A gente brinca dizendo que no nível de consciência mais baixo, mãe judia tipo 2, né? Mãe judia é aquela coisa assim que protege, que nem galinha e que quer todo mundo ali do lado, tal. Só que assim, gente, eles não crescem. Eles não crescem se a gente não deixar voar. Cresce e vou embora, né? E aí fica essa dor. Gente. Mas o tipo 2, ele acha que é um bebê e vai permanecer assim, né? Que eu tenho que me doar com amor incondicional. E não é. Então a terapia ajuda e é entender, porque isso também atrapalha o filho, né? Eu sei que algumas pessoas vão dizer que não, mas mães narcisistas, elas têm essa tendência. E o tipo, se for uma narcisista tipo 2, ela vai agir dessa forma, com chantagem emocional. Vai manipular. Você vai embora, você pode ficar aqui, né? Então, isso causa uma sensação de impotência no filho. Então, é legal que você esteja aí fazendo essa terapia para que seu filho viva uma vida feliz. Porque senão amanhã depois ele vai ser um adulto infeliz. Mas você foi feliz por ele estar ali, né? Então, é respeitar a vontade do outro que é importante. Muito importante, né? Eu acho que a gente precisa entender que terapia é bom para todo mundo, né? Mas a gente também precisa aceitar. E a dificuldade do 2 é isso, aceitar não só ajuda ou a reconhecer a sombra que todos nós temos. Né? E semana que vem nós vamos falar das sombras do 3 e das qualidades do tipo 3 também, né? A gente está aqui toda semana passando, né, por todos esses 9 tipos. E assim, é o que eu costumo dizer, são 9 tipos de loucos, não tem um melhor ou pior, não. São desafios diferentes. E assim, terapia ajuda muito, muito, porque a gente aprende a lidar primeiro com a gente, depois com o outro. A gente começa a ser mais tolerante com os outros, né? Porque eu entendo que a pessoa não está fazendo aquilo para me provocar. Ela é assim. É como ela é a lente que ela tem que é muito diferente da minha. Então, assim, as relações melhoram demais quando a gente começa a entender de enneagrama e assim, primeiro entender o teu tipo. Qual toda a luz e sombra que você tem no teu tipo. E aí as pessoas que estão em torno. E você aprende a lidar, né? Certo, Claudinha? É isso. E aí, a semana que vem a gente fala do tipo 3. Não percam. E que todo tipo 2 entenda que esse amor todo pode ser transformado em algo muito maior. Né? Pergunta boba. Peraí, pergunta boba. Além de assistir as lives, como posso saber qual o meu tipo no enneagrama? Isso aí a gente pode conversar, né? Através da radiestesia, do nosso processo de mentoria. Também é um caminho. Vem com a gente. É mais rápido até e mais precisa a radiestesia. Porque assim, claro, tem muitos cursos por aí, tem muitos testes de enneagrama, mas às vezes a gente se confunde um pouco. Quando a gente pega na radiestesia, a gente mensura o raio, a energia que você tem.
Não tem erro, né, Cláudia? Nos nossos processos a gente pula muitas etapas exatamente por isso. Porque ali, naquele primeiro encontro, a gente já detecta qual é o tipo. O tempo, o nosso tempo, o nosso momento planetário hoje é assim, tudo é muito rápido, tem que ser muito rápido. Não dá mais tempo de ficar, sabe, uma semana num curso de imersão para ver. Não, é rápido. Vamos fazer descobrir esse tipo e começar a trabalhar nas questões. E, de novo, ninguém tem que mudar, não é isso? Mas, assim, que questões do meu tipo me incomodam, me travam e que eu quero melhorar. E é isso. E com a radiestesia, não tem erro. Num questionário, você pode interpretar de uma forma, você pode se olhar de uma forma diferente. Por exemplo, um tipo 2 vai dizer, não, eu sou uma excelente mãe, eu faço tudo para o meu filho. Mas e aí? Será que esse tudo é o necessário, né? Será que pode ser um outro caminho? Então, dá sim, dá para... A radiestesia, ela é um processo mais rápido e preciso que você pode ter no seu autoconhecimento, né? É isso. Nosso... A gente... E aí a gente se vê, então, na próxima semana. Tá bom? Próxima semana, tipo 3, esperamos vocês aqui. Tá bom? Outro Puder... emocional. O 2 é o emocional, o 3 é outro tipo emocional. Vamos continuar nos emocionais. Boa noite, Claudinha. Boa noite, galera. Muito obrigada. Muito obrigada. Vocês que nos aconselharam. Tchau. Tchau, tchau.